Olá, queridos amigos, amigas, saudações. Uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, neste mês de maio, em que comemoramos o Dia das Mães. Então, como é de hábito, nós iniciaremos esta atividade com uma oração. Eu peço, então, aos queridos amigos e amigas que, se puderem, fiquem em posição de oração, para melhor fluir a oração, ou então, que se coloquem à vontade, então, para que possamos fazê-la. Oração para abençoar o lar. Somos filhos de Deus. Esta casa é morada dos filhos de Deus. O amor de Deus preenche esta casa e os seus moradores estão preenchidos de paz, alegria e tranquilidade. Nesta casa preenchida de amor de Deus, não há de entrar nenhuma vibração mental nociva, tal como ódio, ressentimento, maldição, inveja ou hostilidade, pois tal vibração negativa não sintoniza com as nossas vibrações de harmonia e amor. O meu lar é realmente lar de Deus, está preenchido pela sabedoria de Deus, por isso não há ninguém que conceba ideias estúpidas ou que cometa tolices. Os membros desta família, vivendo num ambiente repleto de vitalidade dinâmica, não perdem a beleza da ordem e da harmonia que expressam a beleza do mundo de Deus. A sabedoria de Deus se manifesta como prudência, e não há vibrações que excedam o limite em nenhum aspecto da nossa vida. Por isso, o conflito não pode entrar no meu lar. A insensatez não pode entrar no meu lar. A tristeza não pode entrar no meu lar. A apreensão não pode entrar no meu lar. As vibrações de harmonia, alegria, amor e sabedoria abrangem todas as coisas. Este lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, está sempre repleto de vozes de bênção e louvor, e não se ouve nenhuma voz de ódio ou mágoa. Somos filhos de Deus, personificações da vontade de Deus. Logo, neste lar, não se ouvem comentários sobre defeitos alheios. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Todos aqueles que visitam esta casa são filhos de Deus, trazem consigo o amor de Deus, são recebidos com o amor de Deus e nos abençoamos mutuamente num ambiente de cordialidade. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, é abundantemente provido de tudo que é necessário à nossa vida. Seja o que for que estejamos necessitando, se oramos a Deus e agradecemos, acreditando que já o recebemos, ele surge no momento e no lugar apropriados. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Em todos os cantos resplandece a luz da vida. Todos estamos transbordantes de vida, dinamismo e saúde, e não há ninguém que esteja doente. Todos estamos envoltos numa atmosfera de felicidade. Mesmo quando alguém parece adoentado, acreditamos que isso não passa de projeção da mente. Nesses momentos, cada membro de nossa família reflete sobre os seus pensamentos, afasta os maus pensamentos e manifesta sentimento de gratidão para com todas as pessoas, coisas e fatos. Purificando nossos pensamentos, desaparecem as más imagens projetadas, aparece a imagem perfeita do Filho de Deus e todas as enfermidades são curadas. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, lar de harmonia, lar de bênçãos, lar de gratidão, lar de harmonia, lar da prosperidade, lar da vida eterna. Agradeço sinceramente a Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Então, queridos amigos e amigas, vamos hoje estudar o tema a poesia e o encantamento na educação. Um tema muito importante, porque se trata, então, de estudo de arte, a arte que nos aprimora a alma, que eleva o espírito. Eu agradeço a Superintendência das Atividades dos Educadores por esse convite, para realizar essa atividade. Muito obrigada, muito me honra esse convite.
E para desenvolver essa atividade, considerando que estamos no mês das mães, né, de comemoração das mães, para refletir sobre poesia, eu trouxe dois grandes poetas da literatura brasileira, Manuel Bandeira e Adélia Prado, e, assim, para selecionar os textos, né, eu fiz uma busca nas obras de alguns autores, e eu percebi que boa parte deles, eles se referem, então, às suas mães como em relação ao momento do passamento, né, ao momento do retorno espiritual. Então, o sentimento de saudade, o sentimento, né, de distanciamento, né? Então, como nós estamos num momento, assim, bastante difícil, né, desta pandemia, em que a gente lida muito com essa ideia do passamento, né, da morte, então eu trouxe um poema que tematiza essa questão, do poeta Manuel Bandeira, e também no ensejo de contribuir em relação a isso com orientações da Seixonoye, né, para todos aqueles que perderam aí suas mamães, os seus papais, seus entes queridos. Eu acho que isso é bastante importante, né? Neste momento, a gente poder partilhar algumas ideias para que o convívio seja amenizado, né? Para que a gente aprenda realmente o sentido da existência. Então, nós vamos fazer a apresentação dos poemas, né, e, na sequência, vamos refletir sobre aquilo que está nas suas entrelinhas, sobre o Estatuto de Arte, né, então, as reflexões também da Seixonoye. Bom, nós vamos começar pelo título, né, o título apresenta a poesia e o encantamento. O que seria o encantamento? Ou que premissa é essa que o título nos apresenta? Então, o título nos diz que a poesia exerce um encantamento sobre as pessoas, né, sobre os leitores. Por que exerce esse encantamento? Porque a poesia, o que seria o encantamento? O encantamento, então, é aquele uso, né, nesse caso do poema, né, da poesia, é aquele uso de recursos específicos, né, de uma palavra, de um jogo sonoro, de uma inversão sintática, de um ritmo cadenciado, enfim, né, que nos leva que exerce sobre nós, né, uma sedução, né, uma impressão acústica agradável, né, um fascínio, né? Então, esse é o encantamento que o poema exerce sobre os leitores. Isso se reporta tanto àqueles poemas que trazem, né, temas mais alegres, como aqueles que trazem aquele tom melancólico, né, de mágoa, de sofrimento, enfim, né? Então, o encantamento é aquela sensação de admiração com relação à boa qualidade daquilo que se vê, né? Bom, então, por que a poesia nos impressiona, né, nesse sentido? Então, pela força das imagens que os poetas criam com sua criatividade, expressando suas emoções, as suas experiências de vida, né? O que são imagens, então, nesse contexto? Imagens são aquela representação verbal daquilo que se coloca no campo de visão do poeta, né? Então, a isso nós vamos nos reportar as imagens. Então, nesse momento, eu trago para vocês um poema do poeta pernambucano Manuel Bandeira, então bastante conhecido. Eu trago do livro Cinza das Horas, né, foi o primeiro livro que o poeta publicou nos idos de 1917. Então, nesse poema, o poeta fala do passamento da sua mãe, né, da sua dor, no momento em que ele observa, né, este passamento. Então, assim diz o poema: elegia para minha mãe, nesta quebrada de montanha, donde o mar parece manso como em recôncavo de Angra, tudo que há de infantil dentro de minha alma sangra, na dor de ter te visto, ó mãe, agonizar. Entregue a sugestão evocadora do ermo, em pranto
Rememoro o teu lento martírio, até quando exalaste a ardente luz de um círio, a alma que se transia atada ao corpo enfermo. Relembra o rosto magro, onde a morte deixou uma expressão como que atônita de espanto. Que imagem de tão grave e prestigioso encanto em teus olhos já meio inânimes passou? Revejo teus pequenos pés, a mão franzina, tão musical, a fronte baixa, a boca exangue. Há 2 gerações passara já teu sangue. Eras avó, e morta eras uma menina. Agora que me despedaço o coração a cada pormenor, e eu revivo 100 vezes, e choro nesse instante o pranto de 3 meses, durante os quais sorri para a tua ilusão. Então, são as palavras do poeta, né? O poema contém 8 estrofes, e eu apresentei somente 5 aqui. São versos de uma beleza triste, que nos enternecem mais fundo o coração e provocam nossa solidariedade com a dor do poeta. Enternecem mais porque falamos daquele encantamento, né? O poeta cria um arranjo especial com as palavras, com os sons, com as rimas, né? Resultando numa espécie aproximada de música. Na primeira estrofe, o poeta vai trazer a imagem da quebrada da montanha, o vale profundo provocado pelas águas do mar, né? Quebrada, e ali as águas do mar permanecem. O poeta, ele sente dentro de si esse mar, quando ele fala, né? Nesta quebrada de montanha, onde o mar parece manso, como em recôncavo de Andra. Ele sente dentro de si este mar, né? Essas águas, mas são águas da memória de infância, trazidas de modo dolorido pela mãe, que está, né, retornando ao mundo espiritual naquele momento, né, está agonizando. Na segunda estrofe, o poeta, a partir da segunda estrofe, o poeta vai se lembrando da expressão do rosto da mãe, das suas mãos pequenas, né, vai se lembrando que ela já era avó, há 2 gerações passara já teu sangue, né, e de como, na morte, a mãe se torna uma menina. Então, a cada pormenor que ele vai lembrando, né, ele escreve 3 meses já passados do passamento da mãe, então, ele sente lhe despedaçar o coração, a dor ainda está presente nele, né? Então, feitas essas considerações sobre o poema, né, sobre cuja leitura, então, a gente partilha, né, dessa atmosfera que ele constrói, a gente pode refletir sobre questões da existência. Então, nós vamos refletir à luz da filosofia Seiichi-no-ie com o professor Seiichi Taniguchi no livro O Amor Tudo Cura. Então, ele nos diz lá que considera que há muitas tristezas na vida, mas certamente a maior delas é perder um ente querido. O fato, ele diz, né, cito textualmente lá na página 153 do livro Amor Tudo Cura, minha edição é de 2012. O fato de uma pessoa que sempre esteve ao nosso redor, sorrindo afetuosamente, compartilhando alegrias e sofrimentos, de repente partir para um mundo onde não temos acesso, causa-nos enorme surpresa, tristeza, digo, como se perdêssemos todo o conteúdo de nossa alma. No entanto, ele nos diz, né, que é preciso compreender muito bem a diferença, né? Lá na página 153 ele continua: o homem tende a pensar que o corpo carnal é que seja o seu eu, que seja ele, e comete o erro de pensar que a morte carnal seja a própria morte do homem. Quando é impedido de ver o corpo carnal de um ente querido, sofre e se entristece, pensando que a morte o separou. Todavia, o corpo carnal do homem deve sempre morrer para retornar ao elemento primitivo do universo. Então, é aqui que começa a educação da vida, né? Se abre a nossa compreensão, o sentido do retorno ao mundo espiritual, né? O sentido da morte do corpo físico. Ele faz uma analogia, tal como a cigarra, que, abandonando o invólucro para crescer, chegará sempre a hora
em que o homem deve rasgar e abandonar o seu invólucro carnal para que a sua alma possa crescer, né? Ora, então, por que existe a separação por morte? Pergunta o professor Seicho. Trata-se aqui, então, já disse, né, de um processo de ensino-aprendizagem mobilizado pelo próprio funcionamento do mundo espiritual, né? Então, lá na página 154, ele continua as suas considerações. Para conhecer a verdade de que o corpo carnal não é o homem, para conhecer a verdade de que o corpo carnal não é o homem, é preciso compreender que, tendo a morte como ponto de mudança, nós conhecemos a vida, a preciosidade da vida humana, a grandeza do amor e aprofundamos cada vez mais a reflexão sobre a natureza humana. É experimentando sucessivamente, né, nascimento e morte, que o homem consegue penetrar profundamente em seu interior. Ele aprende a soltar aquilo a que se agarrava, né, os valores materiais, e obtém a verdade de auto-independência, segundo a qual a totalidade do ambiente é fruto ou sombra da mente. Aparentemente, ele diz, né, conhecemos a lógica de que o corpo é imortal, mas é preciso que isso se transforme em profundo despertar interior para que brote a verdadeira alegria. Para isso, é necessário que desapareça momentaneamente o ente que parecia existir de fato. Quando desaparece o fenômeno que até então se manifestava, torna-se forçoso o desaparecimento também da mente que se apegava ao fenômeno. Mas não basta desaparecer a mente de apego para ter a certeza de que a pessoa não voltará a se apegar ao fenômeno. O aprendizado é longo. O apego às coisas materiais é muito profundo. Somos aguerridos, né, à matéria. Então, a vida já se organiza para que a gente possa aprender profundamente, né, que o fenômeno é provisório, é passageiro e não tem existência verdadeira, né? Então, ele continua, né, o professor, lá na página 155, aparece e desaparece, aparece e desaparece. E assim se repetem nascimento e morte, até que finalmente a pessoa começa a compreender de verdade o significado da não existência do fenômeno. Neste momento, o homem desperta para a verdade de que amar é libertar e passa a viver o estado de libertação total. É nesse ponto, e atentem muito bem, que o professor Seicho ressalta a importância de rever e melhorar as relações humanas, amar e libertar, né? Ele exemplifica com as relações conjugais, né? Ele diz que as brigas diárias dos cônjuges, a pouca vontade de inovar, o descaso, assim, um faz um pedido, o outro não atenta, né? O comodismo nas relações, deixa a si mesmo, né? É que levam, então, a desenvolver, né, entre o casal, ele cita, né, aí nessa mesma página 155, uma vida tediosa sem sentimento de gratidão. Mas, ao contrário, né, muitas pessoas que perderam o marido ou filho querido efetuaram profunda reflexão e passaram a sentir plena gratidão ao pai, à mãe, ao marido, aos filhos queridos. Essas pessoas conscientizam-se do grande significado e do valor daquele que se foi e, dessa maneira, aprimoram as suas almas. A isso se reporta o mestre Masaharu Taniguchi no livro Assim se concretiza o amor. Na minha edição de 2009, está na página 235. Então, o mestre diz, muitas vezes, a dor profunda é a mais eficiente adestradora que fortalece a alma. Não devemos sucumbir à tristeza, por mais profunda que ela seja. Somente aqueles que se reergueram superando a dor são capazes de compreender realmente a dor de outras pessoas. Naturalmente,
Quem viveu a experiência é capaz de compreender mais fecundamente a experiência vivida por outrem, né? No entanto, o mestre, ele ultrapassa esse sentido só cognitivo, né? E se dirige a um sentido mais proativo dessa reflexão. Então, a compreensão, né, da dor das outras pessoas deve ser um motivo, né, um motor para ajudar as outras pessoas, quer pela palavra, quer pelo gesto. Né? Então, a compreensão, ela tem esse sentido propedêutico, né, que conduz para frente, né, para o passo seguinte. Né? E assim, né, podemos fazer da solidariedade um sentimento de ajuda, né, de contribuir com o outro. Tá? Agora, não devemos, então, esperar a perda dos entes queridos. Nós estamos numa situação de emergência, né? Temos que tomar uma providência de imediato, né? Temos que valorizar o outro, né? Ver a perfeição no outro, louvar, né? Elogiar, criar um ambiente de cordialidade na família, acreditar no outro, né? Na capacidade. Nós estamos num convívio interno e no dia a dia, a gente tem o hábito de, assim, um hábito mental de ver o negativo, né? Mas o professor Masanobu nos diz lá no canto, né, num dos cantos que ele escreve, que se a gente consegue ver o negativo, porque a imperfeição, é porque dentro de nós existe a perfeição, né? Então, vamos olhar mais para o interno, né, para a perfeição que existe no mundo espiritual, no mundo que a gente chama da imagem verdadeira, né, ao invés de focar nas imperfeições, né? Com isso, a gente consegue criar aquele ambiente mais cordial, mais amistoso, de maneira que cada um possa manifestar a capacidade com que foi dotado, manifestar os seus dons, né? Porque o lar é propício para essa finalidade. Então, lembrando, em relação a essa questão, eu trago aqui um poema muito bonito da poeta mineira Adélia Prado. Ela diz assim, né? Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, que pesque, mas que limpe os peixes. Eu, não. A qualquer hora da noite, me levanto, ajudo a escamar, a abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando, os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas. E faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Este poema foi retirado do livro Terra de Santa Cruz, né, na edição da Record, de 1981. Ora, o que a poeta nos diz, né? Em discurso direto, parece que falando para a gente diretamente, ela dá a impressão, o enredo lírico, né, nos apresenta uma coisa corriqueira, que é uma limpeza de peixes, né, que o marido trouxe para casa, foi pescar, mas veja que isso ganha um caráter lírico, né, em versos, né? Então, ela vai auxiliar o marido. Então, esse poema nos apresenta, se a gente pensar bem, 3 etapas. A primeira é desse senso comum, né, das mulheres que, às vezes, não querem ter o trabalho, né, de fazer, às vezes, nem tanto não querer ter o trabalho, mas já tem tantas outras coisas a fazer, né, às vezes estão cansadas e o marido chega, mas essa é uma visão dessa poeta, né? Ela diz assim, eu vou, por quê? Né? É o momento de estarmos sós, né? Então, tem assim, um primeiro momento em que ela diz desse senso comum, né, de não fazer, né, algo para o marido, e nesse momento, esse segundo momento, ela diz, não, eu faço, né, eu gosto de fazer. Então, uma visão que a gente tem e que pode servir também para nortear as nossas ações, né? Ela diz, então, olha, só a gente, sozinhos, a repetição desse termo sozinhos, ela tem significado, porque às vezes no dia a dia os filhos, né, as pessoas da casa,
elas estão ali no meio e o casal não tem oportunidade de vivenciar um momento de intimidade. Então, ela aproveita esse momento, né, com sabedoria e vai vivenciar, né? E então, ela sente nessa sensualidade do contato, né, do diálogo que naturalmente vai acontecendo. Eles vão falando, ele vai contando como foi a pescaria, né, e aí cria uma imagem, né, prateou, né, de pratear, né, lá, dando rabanadas, né, enfim. Então, e aí ela cria uma metáfora muito bonita. Então, o que é uma metáfora? Metáfora, em termos bem simples, é assim, é dizer uma coisa com sentido de outra, né? Usar uma analogia, como o poeta que usou as quebradas da montanha, né? Aquela vastidão do mar, para dizer do seu interior. Aqui, então, ela cria uma montanha, desculpe, ela cria uma metáfora para dizer do silêncio. Olha que beleza de imagem, né? O silêncio de quando nos vimos pela primeira vez, atravessa a cozinha como um rio profundo. Não é que o rio esteja ali, né? Qual é a metáfora? O sentimento de enormidade, de amor, né? Que ela tem dentro dela, que se expande como um rio, né? E eles estão imersos nessas águas. Então, é uma imagem muito bonita, né? E um silêncio, né? Não há aquele alarido, né? Mas só curtir mesmo aquele momento, curtir a presença, o estar presente, né? A presença pura ali, né? Então, o silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Então, eis o estado de arte, né? Então, emergir num ambiente que toma como realidade a matéria-prima, ou que toma a realidade como matéria-prima para o poema, né? Mas transcende esta realidade, transcende esta cozinha, esse espaço, esse cenário configurado do poema, ele se transcende enormemente, né? Então, esse é a ambiência de arte, né? Eu falei o estado de arte, né? E na terceira etapa, se a gente pensar, né, nesse poema aí, concluído o trabalho, o casal vai dormir, né? E aí, o mesmo efeito, né, de uma certa luminosidade aparece aí. Ela diz, né, ao final do poema, por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Né? Somos noivo e noiva. Muito bem, né? Então, esse verbo espocar, né? Explodir, sair, né? De um lugar para o outro. Né? Então, o que vai acontecer aí, né? Aquilo que explode naquele momento, e ela diz assim, nas entrelinhas, somos noivo e noiva, aquele encontro amoroso que provavelmente vai acontecer entre o casal, né? Muito bem. Né? Então, em outros termos, a poeta nos diz aí que o estar junto é uma oferta, né, que ela faz ao outro. Isso é muito bonito, é interessante então observar que, oferecendo o seu prazer, né, ela se permitiu sentir prazer. Trata-se de dar e receber com generosidade, né, para consigo mesma. Então, muitas vezes, no dia a dia, a gente se endurece, né, as atividades nos tornam mecânicos, né? Como se, assim, liga a máquina, funciona, né? Com muitas atividades, com muitas ocupações, com muitos compromissos. Então, a gente não se permite sentir, né? Não se permite, assim, ralentar, né? Diminuir o ritmo, fazer as coisas com mais calma, porque temos que fazer dentro daquela agenda. E aí a gente vai fazendo o que é possível para um e para outro, né? Mas sem atender, sem dar a escuta, né? Tão importante nas relações. Então, ela se permite isso, né? Então, muitos homens e mulheres se resguardam de dar, né? Muitas vezes achando que o outro não merece, porque nessa mecanicidade a gente vai perdendo essa emoção. O outro não merece, ele não me dá atenção também, eu, né, vou pagar na mesma moeda. Mas, assim, não dando prazer ao outro, como foi feito aqui, a pessoa também não se permite o próprio prazer. Então, a mulher não se permite o próprio prazer. Isso é muito comum com as mães, às vezes, né? Tão ocupadas com os filhos, com os afazeres da casa, com as atividades, né? 3, 4 jornadas aí, né? Diárias. Então, ela não se permite sentir aquele prazer. Né? E o que acontece com a pessoa quando ela vive sem sentir prazer? Né? Só aborrecimento, só, né, preocupação.
o corpo tem que achar um jeito de extravasar, então adoece. Né? É nesse sentido que é preciso, então, que a gente ache um meio de, entre tantas atividades, de a gente sentir esse prazer, essa alegria de doar ao outro, e aí, né, de ouvir a si mesmo, né, como é importante a gente ouvir a gente mesmo, né, conhecer-nos, conhecer aquilo que a gente gosta, né, até para saber como lidar com isso que a gente gosta, com aquilo que o outro gosta, e de que modo a gente coloca isso na mesa, né, para comer junto, né? E aí eu trouxe também um poema que é muito bonito, uma canção chamada Giving To, de uma compositora chamada Ruth Bader Meyer, do livro chamado Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Então ela diz assim: nunca me sinto mais presenteada do que quando você recebe algo de mim, quando você compreende a alegria que sinto em lhe dar algo. Receber algo com boa vontade pode ser a maior entrega. Quando você me dá algo, eu lhe dou o meu receber. Quando você recebe algo de mim, eu me sinto tão presenteada. Olha, que beleza é, né, colocar-se no lugar do outro e pensar, né, que eu dou de mim. Né? Quando você recebe algo de mim e recebe bem, eu me sinto presenteada. Né? Não estamos falando aí de doação material, estamos falando de uma educação da vida, né? Oferecer para o outro e sentir, então, que o outro recebe e gosta daquilo que eu dou, né? Então, aí precisa desse cuidado nas relações também. Muitas vezes, os familiares nos oferecem as coisas, mas de que modo a gente recebe? Então, nós também temos que ofertar ao outro o nosso receber com alegria. Né? Isso é muito importante. E aí, nesse ponto, retomamos o que o professor Seiichi Taniguchi disse lá na página 156, né? Lá nas páginas anteriores, eu agora leio um fragmento que ele diz na página 156. Amar significa libertar. Né? No momento em que eu recebo e dou, eu também liberto o outro. Né? No momento em que eu dou a minha escuta, eu também liberto o outro. Né? Então, mais especificamente sobre a questão do nascimento e morte, né? Ele diz: todas as pessoas devem experimentar na própria carne este fato. Surgem do mundo fenomênico focos de apego para que possamos soltá-los. Né? Então, o excesso dos compromissos, né, se a gente pensar nessa existência, né, o excesso das preocupações, então nos torna aguerridos, né, nos torna apegados às coisas, né, às questões, aos valores materiais, à matéria que a gente tem, né, aos nossos bens, enfim. Né? Então, a vida trata de nos ensinar esse desapego. Né? E ele cita lá no seu livro um caso de um marido que perdeu a esposa. E quando ele perde, ele diz assim, que parecia que levaram uma parte dele, né, uma parte do seu próprio corpo, né, junto, né, com a esposa, uma parte do próprio corpo foi com a esposa. E, na verdade, diz o professor Seiichi, nessa página 156, o sofrimento é muito maior do que esse, né, do que sentir que foi levado uma parte do seu corpo. Somente quando se compreende que a vida do ser é eterna, é que se torna possível livrar-se do sofrimento. Felizmente, porém, diz o professor, o homem não morre de verdade. A verdadeira vida do homem é imortal. Né? Ele diz isso lá no livro O Amor Tudo Cura. A separação de 10 ou mais anos que ocorre é apenas aparência, sendo que é nesse período que nossa alma se purifica. A verdadeira vida do homem é imortal. E por isso, aqueles que se amam irão se reencontrar um dia, infalivelmente. Nesse período de afastamento, as pessoas não repetirão o erro de não terem conseguido amar a pessoa querida. E o amor, que antes era imaturo e egocêntrico, evolui e se eleva, tornando-se um amor delicado e nobre. Ao nos depararmos com a morte de um ente querido, nossa alma passa por uma grande evolução.
todas as mortes nos oferecem grandes lições. Nós devemos aproveitar. Cada experiência nos ensina. Nós devemos refletir sobre essas experiências, sobre o que elas nos trazem, sobre o que elas acrescentam no nosso dia a dia, nas nossas relações. Né? Repensar, rever, reprogramar a vida. Dar foco, o que é mais importante para mim, né? Dentre tudo isso que eu estou fazendo, o que é que eu posso deixar de fazer, né, para favorecer meus familiares, a mim mesma? Né? Que visita, né, posso fazer, né? Que amigos posso visitar, que familiares, o que eu posso fazer aqui na minha casa para melhorar o convívio, né? Enfim, o que eu posso abstrair disso, né? Tanto no sentido do movimento externo quanto do interno, né? Como eu posso direcionar minha mente, né? Como eu posso, não tendo agradecido aquela mãe que estava aqui comigo o tempo inteiro, eu posso fazê-lo agora, levar a ela a minha oração de perdão, dizer a ela do meu amor, independente do modo como essa mãe, como foi a nossa relação. Agradeça a sua vida, né? Agradeça. Nós estamos perdendo aqui o tempo todo parentes próximos, distantes, amigos, colegas de trabalho. Né? Isso tem que nos dizer alguma coisa, isso tem que fazer uma diferença na nossa vida. Né? E que tipo de diferença isso pode fazer? Nós estamos vivendo numa sociedade que exige uma velocidade muito grande das nossas ações, mas somos nós que fazemos a sociedade. Então, somos nós que temos que estabelecer alguns limites, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Né? O que pode ser protelado, pode ser deixado para depois, temos que nos dar essas respostas, temos que nos reprogramar. Né? Aproveitar que estamos aqui, né? E com isso, né, reprogramando a nossa mente, nós podemos aprender com a educação da vida, né, o poder da palavra, né, fazer uso da palavra positiva no dia a dia, né, então, já foi dito, construindo um lar mais feliz, relações mais felizes, né, aprender com o outro, dar a escuta para o outro, né, disse que nós temos 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos, né, para ver melhor, para ouvir mais, né, para dizer menos, né? Então, que escuta respeitosa eu posso dar ao outro, né, em relação aos assuntos que estão em pauta no dia, né, que palavra de consolo eu posso oferecer, né, julgar menos, né, olhar menos para aquele foco negativo daquilo que não foi feito. Tantas vezes a gente realiza as tarefas, mas nem celebra, não temos tempo de comemorar, né? Terminou a tarefa, vamos para outra, vamos para outra, vamos para outra. Vamos parar, vamos comemorar. Eu terminei isso, graças a Deus. Olhe para isso, olhe para o que você fez, valorize-se, né? Isso vai aumentar a sua autoconfiança. Avalie, pense naquilo que foi feito. Se não ficou bacana do modo como você pensava, reprograme-se. O que eu poderia fazer para melhorar, né? De modo a beneficiar o maior número possível de pessoas nesse momento. Então, a gente tem visto aí grandes iniciativas de solidariedade sendo criadas, talvez seja sintomático, né, desse momento, e a gente tem que fazer parte disso, né, sermos mais solidários. Então, já dito, tanto no gesto, né, externo quanto no interno, né, vamos ser solidários conosco mesmos, né, amai o próximo como a ti mesmo, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? O próximo como a ti mesmo. Então, esse amar-se, temos que partir dessa prerrogativa, é preciso amar a si mesmo. Então, para conseguir amar o próximo, né? De que modo você está louvando o seu Deus interior? Olhe para isso, né? Isso é muito importante. Então, né, o professor Seito diz, ao nos depararmos com a morte de um ente querido, nossa alma passa por uma grande evolução. Todas as mortes oferecem uma lição. Aprendemos muito com todas as coisas, né? Que lições nós vamos aprender? Então, vamos compreender que a vida, né, jamais degenera. Ela progride, se desenvolve e evolui. Né? É natural da vida crescer. Essa é a ordem do universo. A vida cresce.
a gente planta uma árvore, né, da semente, o que a natureza determina ali é o crescimento, é a tendência, né? Assim somos nós, seres humanos. A nossa tendência é para a evolução, para o crescimento, né? Então, isso nos diz o professor Seixo, se você perdeu uma pessoa amada, enquanto tiver lágrimas, chore à vontade, né? Mas depois, seque as lágrimas e busque resolutamente a luz. A tristeza é um processo de desintegração para o surgimento de uma alegria intensa e mais elevada que provém de Deus. É nesse sentido, então, que nós temos que pensar, né? Que a separação vai nos causar, neste momento, essa dor que expressou tão lindamente o poeta, né? Mas a gente vai superar esse momento em direção a algo maior, a compreensão da verdadeira existência, né? Que nós estamos aqui nesse processo de ida e retorno, para que a gente possa amar e nos libertarmos de todos os apegos disso que constitui os valores provisórios e efêmeros da existência fenomênica, né? Então, o professor Seixo, ele cita um relato sobre a desintegração da tristeza e o brotar do sentimento de alegria. Ele fala de um casal que perdeu sucessivamente os filhos, muito triste, né? Mas na perda do segundo filho, a mãe, durante a missa, em homenagem a esse filho, ela tem aquele insight, né? Ela tem aquela iluminação. Ela pensa, Deus, meu filho não morreu, ele está aqui, ele está conosco, né? Nos orientando, também nos protegendo. Então, nesse momento, ela sente um grande amor, ela liberta esse filho, né? Essa ideia que ela tinha arraigada de sofrimento, da perda desse corpo, né? Em direção a algo maior. Então, ela pensa assim, né? Nesse momento, eu entendo que a minha missão é ajudar os jovens, né? Sentiu vontade grande naquele momento de ajudar os colegas do seu filho e disse a eles, se vocês precisarem, venham até a minha casa, eu vou lhes dar total apoio, né? Vamos constituir uma rede de solidariedade. E aí o professor Seixo, mediante essa atitude da mãe, que tem essa compreensão naquele momento, ele diz assim, citando o Evangelho de São João, né? Se um grão de trigo cair na terra e não morrer, será só um, mas, se morrer, produzirá numerosos frutos, né? Então, é com essas palavras que eu encerro aqui essa palestra, né? Percorremos aí um caminho refletindo sobre a arte, o encantamento, o que pode ser trazido por meio das palavras que educam a nossa sensibilidade, o nosso gosto, diante do arranjo criativo, né, das palavras da língua, dos recursos da linguagem, né, e expressando, né, com essa expressão artística, né, também a expressão de vida, né, das emoções dos poetas, né, do seu modo de visão, da sua visão de mundo, daquilo que eles representam e nos oferecem, para que, somando com eles, o espectro de visão nosso somente, que o nosso horizonte, né, de compreensão da vida humana se aperfeiçoe e que nós possamos, então, a partir disto, né, construir uma vida de sabedoria, de prazer, de alegria, compreendendo que aqui nós estamos só de passagem, todos nós, e cada passagem aqui é o nosso momento de amar e libertar. Muito obrigada a todos, muito obrigada. A grandiosidade da festividade do Santuário Roso nos faz pensar em como os nossos antepassados, nossos familiares, nossos entes queridos, pessoas a quem estimamos e já faleceram, também podem participar desta grandiosa celebração. A
resposta é simples. Basta preencher para cada um deles um registro espiritual. Os registros espirituais são impressos, utilizados especificamente para oferecermos oração de gratidão a todos os entes queridos que já não estão fisicamente entre nós. Para que você possa preenchê-los corretamente, vamos conhecer os modelos que existem. O primeiro deles é o registro Alma dos Antepassados da Família. É o de cor verde. Quando inscrevemos um sobrenome nesse registro, estamos convidando todos os antepassados daquela parte da família para receberem as orações. Em cada registro, inscrevemos somente um sobrenome. O segundo é o registro de almas individuais. É o de cor laranja. Assim como o nome já diz, ele é usado para consagrar apenas uma alma, seja de um familiar, amigo ou outro ente querido. Nele, inscreve-se o nome completo da pessoa. Por último, o registro denominado Sublime e Abençoado Anjo do Reino de Deus é o de cor roxa. Nele, devemos inscrever o nome completo das crianças abortadas, independentemente de tratar-se de aborto provocado ou espontâneo. Apesar de parecerem apenas cartões, os registros têm um significado muito profundo. Por isso, tratamos cada um deles com todo carinho desde o começo. Afinal, são o meio de nos comunicarmos com aquelas almas que inscrevemos. No verso de cada registro, há um espaço destinado ao preenchimento do nome de seu responsável, que é a pessoa que está oferecendo a oração. Todos os registros são evocados nominalmente durante a cerimônia de evocação das almas. Por isso, é necessário o preenchimento bastante legível. Recomendamos caneta azul ou preta e, preferencialmente, letra de forma. Os registros espirituais inscritos e evocados serão consagrados no sacrário do Santuário Roso, onde permanecerão durante 1 ano e receberão 5 orações diárias, às 6, 8, 10, 13 e 15 horas, totalizando 1.825 orações durante o período. Essas orações são feitas dentro do santuário por oficiantes dedicados que realizam a leitura da Sutra Sagrada com muito amor. Todas essas orações levam tranquilidade e força espiritual para as almas. Assim, conseguem alcançar níveis mais elevados no mundo espiritual e enviar vibrações de amor e proteção aos seus parentes e descendentes. Os registros espirituais podem ser adquiridos nas regionais, núcleos e associações locais de todo o Brasil. Porém, enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, você pode adquiri-los através de nossa livraria virtual ou contatando com a Superintendência de Ofícios Religiosos da Seita-Noye do Brasil pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 46. Em caso de dúvida, entre em contato por meio desses mesmos canais. Dê um presente aos seus antepassados, aos seus familiares, aos seus entes queridos. O privilégio de participar desta grande celebração. As bênçãos recebidas se estenderão a toda a sua família. Muito obrigada!